Olá, meus amores, boa tarde para mais uma aula de geografia, gente. Bora nono ano, que preguicite é essa? Depois do almoço, eu sei, primeira aula, cansativo e tal, mas vamos para a nossa aula 10, bora? Em homenagem à professora aqui, Bernadette, e a nossa querida aqui, Bela, Isabela, vamos juntos? Vamos! Hoje a gente vai assistir o nosso modo de viver, identidade e interculturalidade dos povos da Ásia. Vamos, meus amores. Vamos entrar logo aqui. O que é Ásia, professora? Eita, nono ano. Ásia é o continente, é o maior e mais populoso, né? Ele abrange 3/5 da população mundial. Ocupa um território correspondente a 1/3 da superfície do planeta Terra. Xangai é a cidade da China com o maior número de habitantes, meus amores. Vê que povo lindo, colorido. Vê a diversidade dos povos asiáticos. Outro mais clean e outro bem coloridos, com seus adornos, enfeites para mostrar sua cultura lindíssima, né? Muito bem. A outra aí, ó que coisa, as queixas, né? Com a sua maquiagem branquinha, um batom vermelhinho, acessório no cabelo. E esqueci o nome dessa roupinha tradicional delas. Opa, fico devendo vocês, meus amores. Eita, esse é o outro lado muçulmano, né? As mulheres usando burcas aí, tá? Só mostra os olhos em alguns lugares, né? Que tem. Já outras muçulmanas já pode só usar o lenço no cabelo, pode usar roupas normais, mas alguns aí são bem tradicionalistas. Então, vamos lá. Quais são as fronteiras do continente asiático? País não. Continente asiático, viu, meus amores, no nono ano? Bom, faz fronteira com a África e Europa, ao lado ocidental. Ao lado oriental, faz fronteira com a Oceania, outro continente, o Oceano Pacífico e uma menor proporçãozinha com a América do Norte. Bom, já o ponto setentrional do continente está situado o Oceano Glaciar Ártico. Será que é gelado? Então, as regiões da Ásia, gente, estão divididas em, olha lá, Oriente Médio, Subcontinente Indiano, Sudeste Asiático, Centro-Oeste, Extremo Oriente e a parte asiática da Comunidade dos Estados Independentes. Certo, amores? Vamos revisar novamente? Quais são as regiões da Ásia? Estão divididas em Oriente Médio, Subcontinente Indiano, Sudeste Asiático, Centro-Oeste, Extremo Oriente e parte asiática da Comunidade dos Estados Independentes. Ó, bela rasa, né, Bela? Muito bem. Então, vamos agora para saber o que famosos tigres asiáticos. O termo tigres asiático, meus amores, estão se referindo às economias dos países Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Entre o início do entre o início dos anos de 1960 a 1990, esses países participaram de uma rápida industrialização e mantiveram taxas de crescimento excepcionalmente bastante alta, acima de 7% ao ano. Você está vendo aí, tendo uma visão desse slide maravilhoso, o céu ainda ajuda, o brilho e o reflexo das águas da cidade de Xangai. Tá vendo que coisa bem moderna? Pois, gente, isso aí é a Ásia, a capital de Xangai, tá? Ásia, nomenclatura da Ásia, um nomezinho, que significa a palavra? Bom, foi recebida pela língua portuguesa e oriunda do latim. Então, o primeiro registro desse nome foi encontrado em Heródoto há cerca de 440 AC, antes de Cristo, pelo historiador grego, né? Mencionava o nome de uma divisão de mundo de 3 partes, cujos nomes referiam-se a personagens da mitologia grega. Portanto, Ásia foi uma homenagem à ninfa oceânica conhecida como Clymene, tá? Ásia como os povos. Então, os povos asiáticos são os mais antigos do continente. Os asiáticos são responsáveis pela criação da escrita, desenvolvimento da literatura, além de serem os inventores da bússola, né?
para você orientar, né? Que não tinha GPS nessa época, do papel, do papiro, da pólvora e da etc. Então, esses povos asiáticos foram os mais antigos, são os responsáveis por todo esse desenvolvimento da escrita, da literatura, inventores da bússola, do papel e da pólvora e etc. Tá bom, meus amores? E a maior parte dessa Ásia colonial tornou-se independente meados do século XX, fazendo com que muitos cidadãos tenham trabalhado bastante a fim de alcançar um padrão de vida mais elevado, com incentivos para essas atividades industriais e agrícolas aí, né? Que é o primeiro setor e o segundo setor. Não é isso, meus amores? Então, o sistema de governo. Bom, nesse continente, a Ásia compreende diversos sistemas de governo, né? Porque são vários países num único continente, bem diferenciados, né? Então, alguns países, bem como a China, são comandados pelos comunistas, uma parte dela. Os reinos de Bahrein, Estado de Catar e Emirados Árabes Unidos pertencem aos sheiks, né? Sheik árabes, né? Enquanto os monarcas comandam os reinos de Tailândia e da Arábia Saudita. Entenderam, meus amores? Por isso que são diversos sistemas, não são parecidos, não são iguais, porque os sistemas são bem diferenciados. A Ásia, países como Japão e Israel seguem os princípios da democracia. Além disso, nas fases conturbadas, alguns líderes de forças armadas passaram a exercer o controle sobre muitas nações. Diante disso, meus amores, 9 sultões, né, ocupam um cargo de chefe supremo da nação em novos estados malaios. E a economia, professora? Como é que a economia desses países, com esse continente, com esse país tão diversificado? Bom, a maior parte da população da Ásia trabalha com agricultura, que é o primeiro setor. A China e o Japão são os grandes produtores de arroz, né? Pela culinária deles dá para perceber. A China é um país rico em reservas minerais, logo é um grande produtor de petróleo, carvão, ferro, chumbo, zinco, mercúrio e etc. A economia, o Japão corresponde à maior economia da Ásia e é a segunda maior do mundo. Mas conforme o PIB, que é o Produto Interno Bruto, esse título ainda pertence à China, tá? Então, a atividade pecuária, a China é um grande produtor suínos, enquanto a Índia possui o maior rebanho de bovinos do mundo. Como é que é a cultura e a religião nesse país, nesse continente? Que país, professora Bernadette? Nesse continente com várias culturas, várias regiões misturadas entre elas. Bom, as artes, a cultura, a música, a religião são elementos muito importantes da cultura asiática. A Ásia, gente, é um grande berço das religiões do mundo, principalmente as monoteístas, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, além do budismo, o confucionismo, o shintoísmo e o hinduísmo, que são mais dessas regiões asiáticas, tá? Você vê aí, né, uma das culturas, dentro da cultura religiosa do budista, né? Grande Buda, saudando. Você vê aí do judaísmo, no Muro das Lamentações, orando, de cabeça, de joelho e cabeça inclinada, perante o Muro das Lamentações. A religião hinduísta, né, que tem uma figura de animal com a figura do ser humano, né? Vocês estão vendo aí? A dança, a cultura da Índia, essas danças lindas, maravilhosas, né? Muito lindas. Quem assistiu Clone, que assistiu, como é que é aquela Retorno das Índias, coisa assim, na tal rede, vocês percebem essas danças belíssimas, com esses uniformes, essas roupas. E a ortodoxia. Então, a igreja ortodoxa, meu amor, é uma igreja cristã, considerada uma doutrina
parecida, semelhante à nossa Igreja Católica aqui no Brasil. Mas ela possui uma doutrina mais reta, mais rígida, tá? A ortodoxia é uma corrente doutrinal que declara como representa a visão correta, fundada em princípios sistemáticos, ou seja, princípios metafísicos e científicos, muito presente no continente asiático, tá? Vocês estão dando uma olhada aí, os tradicionais, os papas, os bispos deles, né? Com as suas vestimentas, bem parecida com nossa Igreja Católica, com toda a roupagem, né? As figuras, porém, é diferenciada, tá? Como é que a cultura no Oriente Médio não é permitida a mulher sair com os cabelos descobertos, né? Pois apenas os seus maridos podem vê-las dessa forma, elas também não saem desacompanhadas, além de serem proibidas de dirigir automóveis, em alguns países mais rigorosos, tá? Um costume bem característico marca o fim das refeições nessa região, que é o arroto. Gente, é característica deles, viu? Significa que eles já apreciaram a refeição. Enquanto aqui a gente é mal educação, né? Na Ásia Central, meus amores, há uma grande presença de muçulmanos também. Por isso existem mesquitas espalhadas por toda a região da Ásia Central. No entanto, é uma região de muitos conflitos religiosos. Na Índia, a vaca, o animal vaca, ele é considerado um animal sagrado, até mais valorizado do que a figura feminina humana, tá? Além disso, encarar as pessoas na rua é um sinal de humilhação. Então, sempre abaixa a cabeça para não encarar, porque se encarar é um fator de humilhação. Tudo uma cultura diferenciada daqui do nosso Brasil, do nosso continente americano, né? Principalmente a do Sul. Irã, a teocracia do Irã, gente, que do grego vem tel, Deus, mas a cracia, o poder de Deus, é um sistema de governo que as ações políticas, jurídicas e policiais são todas elas submetidas às normas de algumas religiões. Então, o poder teocrático, ela pode ser exercido direta ou indiretamente pelos clérigos de uma religião. A subdivisão dos cargos políticos pode ser designada ainda por próprios líderes religiosos, ou pode ser cidadãos laicos, só que tem que ser submetido ao controle dos clérigos, como ocorre atualmente no Irã, onde o chefe de governo, Estado e poder judiciários são submetidos a Ayatollah e o conselho dos clérigos. Deu para entender, meus amores? Então, toda essa subdivisão, mesmo estando em cargo político, mesmo sendo civil, mesmo sendo cidadãos laicos, eles têm que ter um controle dos clérigos que, por exemplo, aí deu o Irã, sendo chefe de Estado, sendo governo e poder político, eles têm que estar submetidos a Ayatollah e ao Conselho dos Clérigos, tá bom? Ayatollah aí, que é um chefe supremo na região. Ásia ainda, vou mostrar para vocês a lista de alguns festivais típicos da cultura asiática que acontecem atualmente. Vamos lá. Primeiro, Thaipusam, fica lá na Malásia. É uma procissão de 8 horas celebrando o Festival do Hindu, atrás milhares de devotos e turistas anualmente que se inanciam no templo, finalizando em Batucavis, após subir os seus 272 degraus para chegar ao templo. Certo, amores? Olha para aí. Gente, vê que estátua lá. Como é que chama o nome para lembrar? O Thaipusam, lá na Malásia. Tá vendo, meus amores, aí no slide? Pronto. Ano Novo Chinês, lá em Singapura. Você sabe que o Ano Novo dele é diferenciado do nosso aqui, né? Então, em Singapura, a celebração tem duração de 3 dias. Opa, Ano Novo, 3 dias é festa. É repleta de espetáculos envolvendo dragões, fogos de artifícios. As ruas ficam totalmente coloridas pelos tradicionais lanternas vermelhas e shows noturnos. Então, tudo isso existe em inúmeras celebrações de rua, repleto de apresentações culturais e competições de dança. É um povo alegre, tá? Nesses 3 dias que celebra o Ano Novo. Olha para aí. Só a foto aí, mostrando os fogos. Isso é a grande, como é que chama? A roda de gigante.
é festas. Então, são 3 dias, né? Isso aqui é só uma noite, aí é 3 dias. Em Taiwan, meus amores, tradicionalmente, as lanternas eram liberadas, simbolizando que a cidade estava segura ao decorrer o ano, que transformou um evento anual onde milhares de turistas viajavam para soltarem sua própria lanterna, escrevendo notas de sorte e aos seus desejos antes de serem enviados aos céus, com esperança de que se concretizem. Que coisa linda, né? Essas lanternas. Olha que coisa linda, as lanternas vermelhas espalhadas no grande mar de Taiwan. É lindo. É, se tiver próximo cair alguma coisa de floresta, tem incêndio, mas aí vamos ver, né? Aí mais é o mar adentro, nesses lugares que espero não ocasionar nenhum dano ecológico. Japão, como é tradição, né? Japão, durante a primavera, o parque é cuidadosamente planejado e decorado com as mais diversas espécies. Então, tem cores de flores, como as famosas cerejeiras, as tulipas, que são lindas, as margaridas, que é a minha querida, que eu amo, entre outras flores, tá? Já no inverno, diferente da maior parte dos jardins botânicos, e na Bana, no Sato, o local se torna magicalmente iluminado. Olha para que coisa linda. Gente, é muitas luzes. Ai, ai. Cultura. Cultura asiática, meus amores, engloba um volume simplesmente inacreditável de costumes, tradições, diversos aspectos, como arte, arquitetura, música, literatura, filosofia, estilo de vida, culinária e religião. Praticados e mantidos por tantos grupos étnicos há milhares de anos, desculpa, muitos conceitos criados na Ásia se tornaram populares ao redor do mundo. E muitos profissionais das artes nascidos na região e suas criações se tornaram mundialmente famosos. Desvendar esse continente e ter seus segredos, tanto ancestrais quanto modernos, é uma tarefa prazerosa para hoje e para todo o sempre. Essa foi a nossa aula voltada para o continente asiático, né? Sabendo que tem um pezinho na Ásia e um pezinho na Europa. Gente, o que vocês acharam, meus amores? Nossa, a Ronaldo tá dizendo que eu tenho mais tempo. Ai, eu acho que eu corri, não foi, amores? Será que vocês tiveram alguma dúvida em relação, por exemplo, às festas, os festivais da cultura asiática, que foi a última parte que eu falei agora? Será que eu posso lembrá-los? Que é festa, né, professora? Vamos lá. Thaipusam, na Malásia, profissão de vários hindus, milhares de devotos, turistas, o templo em Batucaves, após subir dos seus 272 degraus para chegar ao templo lindo, que essa estátua maravilhosa é essa escultura. Estátua não, professora. Uma grande escultura lá na Malásia. Certo? Vamos voltando ao ano chinês, como eu estava falando aqui, né? 3 dias, 3 festas lá em Singapura, colorido, com dragões espalhados, fogos de artifícios, ruas coloridíssimas e a sua famosa lanternas vermelhas, que são shows noturnos lá em Taiwan. Além disso, existem outras inúmeras celebrações, certo? E muitas ainda apresentações culturais e danças. Veja aí os fogos, a belíssima paisagem ao lado do rio aí, né? E a Taiwan, que são as lanternas vermelhas que eu falei, simbolizando que a cidade estava segura. Então a gente vai, os turistas soltam sua própria lanterna, escreve nota de sorte, desejando, escrever seus desejos para enviar aos céus, para que esses desejos se realizem. Vê que coisa linda. Um tapete de pontos vermelhos no céu de Taiwan. É lindo, né? E na primavera de Japão, que foi a última coisa que eu falei, as cores das flores, como as famosas cerejeiras, tulipas, as margaridas. No inverno, a maior parte do jardim botânico em Inabama fica em Sato. E no Sato, o local fica magicalmente coloridíssimo, iluminado. Magicalmente iluminado. Coisa linda. Tudo isso é criação das flores,
fiquem iluminadas, né? O que mais que vocês acham interessante revisar na nossa aula? Deixa eu ver aqui para vocês, já que a gente está com tempo sobrando. Tem hora, momento que é tempo faltando, que eu tenho que correr. E hoje, tempo sobrou. Será que eu falei rápido demais, meus amores? Será? Então, bora falar na sua cultura asiática a questão da religião? São os elementos muito importantes. Você sabe que a Ásia é um berço de religiões no mundo, né? Lá são monoteístas como o cristianismo, islamismo e o judaísmo. Mas também tem o budismo, o confucionismo, shintoísmo, hinduísmo. Vale lembrar, né, meus amores? Aí a estátua aí, vem aí no slide, como eu estou mostrando a vocês, uma escultura do budismo, a religião maioria desse povo asiático. Ao judaísmo, no Muro das Lamentações, tem na sua oração, todo mundo em referência ao nosso Deus. Ainda tem o hinduísmo, que é uma mistura de ser humano com o rosto parecendo de animal, parece de elefante, né? E a cultura, a dança belíssima, essa daí é muito linda, asiática, indiana, entendeu, meus amores? Voltando para a igreja cristã, tem uma doutrina chamada, parecida com a igreja católica, que é chamada igreja ortodoxa. Ela possui uma doutrina mais rígida, mais reta. É uma corrente doutrinal que declara representa a visão correta, com seus princípios sistemáticos, metafísicos e científicos, muito presente na Ásia. Estou só dando um lembrete a vocês aí, uma revisão, tá? Porque sobrou o nosso tempinho, vamos lá. Aí estou mostrando uma figura, parece com os nossos papas, nossos bispos, né, da Igreja Católica Ortodoxa. No Oriente Médio, mais uma vez falando, não é permitido as mulheres saírem de cabelo descobertos, porque apenas seus maridos podem vê-las dessa forma. Então, ela tem que usar os lenços. Em alguns países, voltou aquela coisa fechada como a burca, né? Só deixa os olhos aparecendo, tudo fechado, com cor escura. Também não pode sair desacompanhada e também é proibido dirigir automóveis, a estudar alguns lugares assim, é mais rigoroso mesmo. E outra característica que eu falei no início da nossa aula, quando você acaba uma refeição numa região, você tem que dar um arroto. Significa que foi uma refeição muito satisfatória. Entenderam, meus amores? Temos ainda a grande presença de muçulmanos espalhados no mesquita em toda a parte do continente asiático, mas nessas regiões há bastante conflitos religiosos. Na Índia também, a vaca, o animal, é um ser mais sagrado. Ela é mais sagrada do que a própria mulher humana. Além disso, encarar as pessoas nas ruas é um sinal de humilhação. Não devemos encarar, tá certo? Essas são algumas curiosidades. No Irã, a teocracia, Deus, mascracia, o poder de Deus, é um sistema de governo que vai também agir com ações políticas, jurídicas, policiais, submetidas às normas de algumas religiões, tá certo? Então, mesmo sendo um cidadão laico, ele é submetido ao controle dos clérigos, como ocorre atualmente no Irã, onde os chefes de governo estão no poder do Estado, judiciário, estão submetidos a Ayatollah e ao Conselho dos Créditos. Enfim, meus amores, essa nossa revisão acabou da nossa aula do 9º ano. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, meus anjos. Tchau!